Vamos caminhar um pouquinho aqui, meus amados, nessa escravatura pacata, no pecado protocolar. É uma coisa assim que às vezes a gente não presta atenção. Vamos ler juntos o João capítulo 8, verso 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Do ponto de vista etimológico, pecar é errar a pontaria, isto é, não acertar no alvo. Numa concepção jurídica do fato, o pecado seria uma infração do código divino, gerando delito e culpa. Enquanto na avaliação teológica o pecado é o modus vivendi autônomo e apartado de Deus. Alguém sugeriu que o pecado é a declaração de independência de Deus feita pelo homem. Então aqui 3 aspectos do pecado, da palavra pecar, pecado. Errar o alvo. Caim é um nome interessante, aquele que esticado a flecha não cai no lugar certo. Errar o alvo, errar o objetivo. Uma transgressão dos princípios de Deus, gerando culpa. E a ideia que me chama a atenção é: eu me basto, eu me dirijo, eu me governo. Autodeterminação. Pecado é independência de Deus. Esta atitude de autocoroação é a responsável pela conduta offline da raça adâmica em busca da sua autodeterminação. Somos uma geração rebelde e arrogante que pretende dirigir o seu destino num estilo autocrático. A linguagem bíblica para descrever esta insurreição está aqui em Isaías capítulo 53, a parte A do versículo 6, que nós podemos ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Aqui vemos uma postura atrevida de isolamento interesseiro ou ególatra que nos mantém presumivelmente autônomos e autômatos. Estes são como ovelhas autocéfalas e tresmalhadas. Autocéfalas, que têm sua própria cabeça, que anda por seus próprios pensamentos. Cada um se desviava pelo seu caminho. Ovelhas normalmente são animais gregários. Eles não gostam de andar separados. Quando uma se desgarra, ela fica meio biruta, meio perdida. Mas aqui o texto está mostrando que cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Isto é a ideia do pecado. Eu estabeleço os meus próprios pensamentos.
como com sebo. E aí acaba comendo com sebo mesmo. É um pensamento gordo, engraxado, cheio de gordura pessoal. Separados de Deus, cada um pretende viver às suas próprias custas. Mas o desempenho que anseia pela autonomia individual é a causa da escravatura mais tirânica do egoísmo humano. É impossível a um ser finito ter uma existência emancipada num planeta dominado por espinheiros e abrolhos. Somos uma espécie escrava do pecado e profundamente soberba, que não consegue respirar o ar a cada instante, sem aspirar ao trono de sua governabilidade pessoal. O que é pecado? Amanhã iremos a tal lugar e faremos isso e aquilo. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Se Deus quiser e estivermos vivos, iremos a tal lugar e faremos isso ou aquilo. Está vendo a diferença? O que é pecado? Eu quero ir para Bitínia, mas o Espírito do Senhor não permitiu que ele fosse. Não era um programa bom pregar o Evangelho para Paulo? Era, mas era da vontade de Deus? Não matarás. É um mandamento de Deus. Deus diz ao rei Saul: você vai agora e mate os amalequitas. Mate tudo. Nem ovelha, nem boi, nem bezerro, nem nada, mate tudo. Mas Saul achou que ele podia decidir por conta própria. Chegou lá, no rebanho, tirou alguns bezerros, algumas ovelhas, algum gado, protegeu o rei, Agag, o rei que estava lá no poder, vamos aqui ficar aqui comigo. Certo? Errado. Quando o profeta Samuel chega lá no arraial, escuta o berro das ovelhas, pergunta: o que é esse balido? Aí ele diz: não, é que eu achei. Eu achei? O Senhor não havia dito? Entendeu o que é autonomia? Eu achei, não é que eu achei. Então, pecado é esse estado de autonomia de nossa parte. Quando o assassino que matou o meu irmão, o Augusto, quando o Senhor começou a tratar comigo, eu estava muito revoltado, com raiva deste assassino, e dizendo palavras duras contra ele. O Senhor me olhou no coração e disse assim: assim como eu perdoei em Cristo a você, você tem que perdoá-lo também. E eu lhe respondi: Senhor, eu não tenho condições de perdoá-lo. E o Senhor me respondeu: eu não estou lhe perguntando se você tem condições, eu estou lhe dando as condições. Eu não tenho opção, meu irmão.
senão perdoá-lo. Ainda que a lei do meu país exija que ele vá para a cadeia. O perdão não exime o criminoso da sua culpa perante a justiça, mas retira o indivíduo do seu lugar errado. Ele não pode ficar dominando o seu coração. Eu não tenho opção, você não tem opção. Seu marido lhe deixou, você não tem opção de ficar magoado com ele. Sua esposa lhe deixou, você não tem opção de ficar magoado com ela. A sua opção, ainda que seja de tristeza por causa disso, é de perdão. Porque a palavra de Deus diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, essa ideia de governar a nossa vida por nossa própria conta é o responsável por muita coisa, desordem no nosso ser. Eu não tenho o direito, não tenho autonomia de fazer o que eu quero. Porque você me contrariou, eu agora desisto de tudo? Não tem outra alternativa. A oração é o recurso espiritual que melhor identifica a nossa necessidade da direção divina. Aquele que mantém uma comunhão íntima com Deus demonstra dependência dele, enquanto a escassez na oração evidencia uma arrogante autonomia. Não é o conhecimento sobre Deus, mas o relacionamento com a Trindade que confirma a nossa filiação e a afinidade na família de Deus. O que vai identificar melhor uma pessoa que está dependendo de Deus? É o seu espírito de oração. A oração, não nesse sentido que às vezes a gente faz, de tentar manipular Deus. A oração no sentido exato da palavra, da comunhão, da dependência de Deus. O Senhor Jesus foi uma pessoa de oração, de dependência, de confiança no Pai. Ele não fazia o que ele queria. Ele fazia o que o Pai determinava para ele. Por isso ele vivia na busca da vontade do Pai. Você se lembra que na sua grande crise, aquela crise de alma que ele sofreu, ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Mas não é o que eu faço, não é o que eu quero, é o que tu queres que eu estou atrás. Buscando a vontade do Pai. Eu estava lá em São Paulo, o meu filho ficou de me pegar na reunião para levar à sua casa e ia dormir com ele lá. E estamos saindo da reunião, ele nunca chegou, e estamos saindo da reunião, ele me liga e diz assim: pai, eu digo: o que foi, meu filho? Você sabe que pai e filho conhecem pelo tom da voz. Eu digo: o que foi, meu filho? Ele disse: eu estou no hospital com uma dor no peito muito forte. Aí a perna vai lá embaixo, a adrenalina sobe, aquela coisa, e eu disse: agora, pai, sou eu contigo. Porque não tem outro lugar para você ir. Mas não é nessa crise que deve ser a nossa corrida. É em tudo. Aí corremos lá para o hospital, chegamos lá, estava aquele moção deitado na cama. Quando ele viu o pai,
Estava apavorado o bichinho. Quando ele viu o pai, já relaxou. Aí tomamos providência, chamamos o médico da família, e mais um, mais outro e tal. E é um estresse. Moço, jovem, trabalhando nesse comércio, nesse mercado, essa coisa toda, fica preocupado. Meu filho, precisamos colocar nas mãos do Senhor. Mas foi muito precioso, ele disse: pai, na viagem que eu fiz entre o local onde eu estava até o hospital, eu vim num táxi e eu vim falando com o Senhor. E para mim foi tão bom saber disso, que eu às vezes fico querendo apalpar a fé dos meus filhos para ver como é que está. E de repente uma crise faz ele dizer, e eu vim conversando com o Senhor e colocando minha vida nas mãos do Senhor, e a gente fica escutando e fica esperando a operação do Senhor e olhando para o Senhor, dizendo: o Senhor cuida de cada detalhe da vida deles. Porque nós temos às vezes uma tendência, se já ele estivesse batizado, se tiver isso, se tiver aquilo, então, e como é que está a vida dele? Senhor, eu preciso de Ti, cada detalhe. Então, irmãos, eu fico aqui nesta oração. Aí fiquei com ele à noite, você vê como é que é. Ele tem uma cama de 2 metros de largura por 2 metros e 15, porque ele é grandão, mandou fazer uma cama grandona. E aí eu disse: eu vou dormir aqui no colchão, no chão, filho. Ele disse: não, deita aqui junto. Então ele deitado lá na cama e eu aqui. Quem disse que eu durmo? O tempo todo ele mexe, eu estou olhando. Ele mexe, eu estou olhando. E eu olhava e dizia: pai, mas está tudo bem. Até Deus me colocar diante dele e dizer: filho, eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Não é você que vai cuidar dele, sou eu que vou cuidar dele. Então, irmãos, eu estou falando aqui de dependência, de oração. É importante que nós, na nossa finitude, na nossa fragilidade, estejamos colocando diante do Senhor. O pecado é, antes de tudo, altivez teomânica de nossa autossuficiência. Mas, muitas vezes, essa ufania vem bem disfarçada em andrajos. Um mendigo esnobe é extremamente mais ameaçador para a relação saudável no corpo do que um príncipe regente governando no seu trono. A autoestima velada em modéstia, ou com modéstia, causa mais prejuízo do que um déspota em seu posto público. Por isso a obra de Cristo visa nos libertar de nossa autoconfiança em todas as suas manifestações. Você e eu não podemos confiar em nós mesmos, em nada. Nós não somos confiáveis. Nem a nossa humildade é confiável. Eu confio na minha fé. Por favor, por misericórdia, não confie não. Confie na fé que vem do Senhor. Porque esta não sofre mudança, nem variação. Confie na graça de Deus. Essa teologia está muito em voga hoje na televisão. Ela foi formada dentro de um processo na cidade de Boston, onde está o grande templo da igreja da unificação, ou da igreja universal, em que a salvação é para todos. Presta atenção, a salvação não é universal, apesar dela ter sido em favor de todos, mas para que todo que crê experimente essa salvação. A coisa é muito sutil, mas a ciência cristã foi promotora desta confiança absoluta na própria fé. A teologia desta religião
em que você confia na sua fé, foi desenvolvida muito nos Estados Unidos e hoje chegou no Brasil e nós temos aí. Vocês, por favor, saibam discernir, não vamos botar rótulos em ninguém, mas saibam discernir as coisas. Aprendam a ouvir. Nem tudo que se diz em nome de Jesus é de Jesus. Ele mesmo disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos, não fizemos maravilhas, não fizemos tanta coisa em teu nome, não profetizamos. E ele disse, mas eu nunca conheci vocês. Como é que nós vamos saber isto? É que vida cristã é dependência de Cristo. É dependência perfeita, absoluta. Eu tenho muito medo do meu próprio coração. E por isso que eu gosto muito do Lutero, quando ele disse, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Eu tenho que confiar somente em Cristo. A ênfase da mensagem do Evangelho é a morte do pecador com Cristo. Ora, se o pecado é a expressão egoísta da autocracia, a salvação é a operação da graça em nos fazer totalmente dependentes da suficiência de Cristo. Vamos ler juntos 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos, mas também não vivem mais para os outros. Não é nem autonomia, nem heteronomia. Não é autonomia viver para mim, nem heteronomia viver para o outro. Isto é humanismo. Mas viver para aquele é teonomia. É viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O óbito de Cristo é a única trajetória onde orbita o extermínio da arrogância adâmica. É só na morte com Cristo que nós ganhamos a libertação de nós mesmos e dependência dele. Sem a morte do egoísmo juntamente com Cristo, não pode existir verdadeira comunhão no corpo de Cristo. O protocolo ritual do pecado visa a maximização dos desejos de reconhecimento e valorização de nossa personalidade. Ser mais, melhor e maior é a pior toxina para o adoecimento da alma ensimesmada. O inchaço do ego é a causa dos desconcertos em qualquer sociedade e agente das heresias nas fronteiras da igreja. Veja como o apóstolo do amor se refere a um concorrente ao pódio da exclusividade. Em 3 João, verso 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Olha como é que ele chama a atenção. Diótrefes gosta de exercer a primazia. Nós temos
as terminações assim, cardial primaz. Ou este é o pastor principal, o primeiro. São adoecimentos do processo de compreensão do que é o corpo de Cristo. A ideia de igreja é uma ideia de corpo. Há funções no meu corpo. Meu coração tem funções, o fígado, o pâncreas. Estou botando no lugar certo, Tuca, as mãos? Os rins, os intestinos. Tudo isso faz parte do corpo. Mas o corpo é governado pela cabeça. Um corpo acéfalo, sem cabeça, é uma mula sem cabeça. É um bicho fantasmagórico da mitologia brasileira, a mula sem cabeça. Nós temos uma cabeça, Cristo que governa. Provérbio latino dizia assim: mens sana corpore sano. Uma mente sã num corpo são. Ou uma mente sã gera um corpo sadio. Se estamos dirigidos por Cristo, o nosso corpo vai ser harmônico. Vai haver coordenação das funções. As doenças, de modo geral, elas são psicossomáticas. Ainda há pouco nós vimos subindo ali, demos carona a uma irmã nossa, e conversa de gente que está acima de 50 anos, conversa daquele pássaro, o condor. Então, já vinha ali falando ali das artroses, das artrites, das artros. E como é engraçado, a gente começa a falar dos cansaços, das dores, das mazelas. Mas grande parte dessas doenças, não vamos aí generalizar, somos nós mesmos que nos alimentamos delas, nós retroalimentamos, nós criamos. Isso até porque é uma lei que funciona para a defesa. A gente vai cansando as pernas, mas não pode dizer que está ficando cansado. Aí você tem que... Você vê como é que é. A moça no aeroporto disse: vamos convidar os passageiros que tenham alguma deficiência, as mães de crianças, os que têm crianças, os acima de 60 anos. Aí ela olhou para mim e disse: os acima de 60 anos. Eu digo: muito obrigado pela sua gentileza. Mas isso é uma defesa. Eu estava querendo ir um pouquinho antes, porque a multidão era grande. E ela não quis deixar, porque ela viu o meu cabelo preto, achou que eu não tinha acima de 60 anos. Digo: você quer o documento? Se quiser, eu lhe mostro. Aí ela foi mais elegante: não, o senhor pode passar. Mas isso é uma defesa que a gente usa para não sofrer tanto. E aí, sabe o que a gente cria? Umas certas doenças para se defender do suor da idade, da terceira idade. Que tem alguns casos que se você curaria câncer com suor de velho. É um caso raro, mas às vezes acontece isso. Você vai se colocando numa posição de defesa. Irmãos,
Nós precisamos ganhar a dimensão de libertação de nós mesmos. Nós mesmos. O princípio gerencial de Babilônia é a elevação dos patamares de visibilidade pessoal perante a opinião pública e a comercialização das almas através de estímulos ambiciosos. No mercado dos escravos emocionais se adquire a alma como moeda podre e elogios baratos. No livro de Apocalipse há uma referência ao comércio das almas que podem ser compradas, tanto por dinheiro, salários, propinas, como por atenções especiais, confetes, presentes, banquetes e amabilidades. Assim, uma pessoa carente, volta e meia é comercializada como escrava pela bagatela da atenção humanitária. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós precisamos ser libertos. Não vivam para si, nem para os outros, mas para aquele. Libertos de toda forma que nos aprisiona. Como é que se compra uma alma? Olha, eu sou uma pessoa carente. E tu? Tu és? Porque eu tenho observado que é só uma questão de nível de carência. Tem uns que são mais, outros são menos, mas todos nós somos carentes. Então, com um pouco de lambidela, você pode amansar um tigre raivoso. Isto significa que o cuidado que nós precisamos ter com a diferença entre o amor libertador e o amor escravizador. Onde eu fico pagando juros de dependência. A obra de Deus, por isso que está chamada aqui escravatura pacata. Do pecado protocolar. Às vezes eu me vejo sob júdice, sob governo de um dever. Por favor, entenda. No amor existe mais do que dever. Existe prazer em fazer as coisas. Mas nós muitas vezes fazemos por mero dever. E aí começa a prisão. Essa questão de Babilônia, e hoje à noite, se o Senhor nos der a graça de tratar um pouquinho mais, nós queremos abordar isto. Vinde às águas, vós que tendes sede, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor estava falando para os prisioneiros de Babilônia, que ele não fazia negócio com almas, ele aceita as pessoas incondicionalmente pela sua graça. Como todos nós somos indigentes emocionais, todos nós estamos sujeitos às normas de corretagem e às leis do comércio dos escravos. Há uma multidão de gente carente neste mundo de ostentações, pagando tributos pesados pela valorização estipulada por meio de amizades calculistas no jogo do poder. Mas é triste ver uma pessoa por quem Cristo pagou um alto preço, sendo negociada por uma cotação ridícula no balcão das pichinchas. É horrível isto. Uma irmã outro dia chegou para mim e disse assim: Glênio, você está triste comigo? Eu digo, por quê? Porque eu disse algumas coisas a seu respeito que eu nem sabia que você tinha dito. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tudo que você disser
a meu respeito. Do pior, ainda não chegou nem na metade. E tudo que você disser do melhor, só pertence ao Cordeiro. Este é o conceito que cada vez mais está aumentando dentro do meu coração. Eu não sou amado porque sou amável. Eu sou amado porque Ele é amor. É o amor dele que faz a diferença. Então, queridos, nós precisamos verificar quanto foi que Ele pagou por nossa alma. Para eu ter que ficar preso por um conceito que você faz a meu respeito, seja ele bom ou ruim, é muito pouco. Agora o Marquinho vai me dar uma nota da sua abordagem e vai dizer assim: Glênio, eu gosto muito de você. E se ele não gostasse, o meu humor, a minha vida iria agora depender, ficar magoada com ele porque ele não gosta de mim? Eu estou muito pequeno. Estou na dependência de um homem ou na dependência do Senhor? Se sua mãe e seu pai te abandonarem, o que acontece? O que acontece? O Senhor disse assim: eu te acolherei. E aí? Você perdeu qual a identidade? Do aqui e agora, mas você tem uma identidade eterna que não vai lhe acabar nunca. O que o Senhor quer fazer conosco é nos retirar das prisões deste mundo que nos atém, que nos sustenta na valorização de coisas que vão ficar na terra. Quando eu vejo às vezes a minha tromba crescer porque alguém disse uma coisa, mas que coisa, você ainda está muito miúdo. Mocinho, vê se você cresce. Ou quando eu encontro alguém que está lá sofrendo, gemendo, o que você tem? Estou aqui, me desprezaram. Cara, vê se ressuscita, meu amigo. Ou olha para a ressurreição de Cristo como algo que já lhe tirou desse peso. Por favor. Satanás, usando a Pedro como seu porta-voz, queria retirar Jesus do caminho da cruz. Sua tática foi baseada numa estimativa humanista de valorização da personalidade, enchendo-o de direitos. O Senhor, porém, percebeu a sacada e rechaçou a proposta com veemência. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse em Mateus 16, 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Todas as vezes que você e eu estivermos cogitando das coisas dos homens, lembre-se que Satanás está por trás. Mexendo e provocando alguma coisa para a gente se envolver. A ênfase mais astuta do inferno é conquistar as pessoas mais necessitadas de atenção, com prestígios e considerações especiais. Irmãos, nós precisamos de atenções, mas não se venda por uma atenção. Nós precisamos de apoios, mas não se venda por um apoio. Lembre-se que você foi comprado por alto preço. O preço da redenção de uma alma é caríssimo. E só o Senhor pode pagar. Contudo, a mensagem do Evangelho é uma manifestação de libertação que não admite qualquer esquema de observância. Obrigado, meu irmão Renan. Obrigado, querido.
Contudo, a mensagem do Evangelho é um manifesto de libertação que não admite qualquer esquema de subserviência. Ainda que o verdadeiro cristão seja um servo de Cristo em favor da sua igreja, ele nunca pode viver e servir em servilismo psíquico. Nenhum filho de Deus deve conviver com os outros neste mundo como um vassalo das manipulações humanistas. Você tem que ser livre. Você se lembra quando Jesus disse assim, quando alguém te obrigar a andar uma milha, não mandou? Quando alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. A segunda milha não é obrigada não. Onde é que você quer que eu vá agora? Você me obrigou a andar uma. A outra eu vou contigo, seja para frente ou seja para trás. Sem obrigação. Livre. Senhor, me liberta. Eu tenho orado assim. Me liberta de mim. Me liberta da opinião da minha esposa. Me liberta da opinião dos meus filhos. Estou começando de um cerco daqui para cá. Me liberta da opinião dos meus amigos. Me liberta da opinião dos meus inimigos. Me liberta, porque aí já incluiu todo mundo. Dos conhecidos. Me liberta da opinião da sociedade. Senhor, me liberta e me dá uma certeza de que eu sou aceito por Ti. Senhor, por favor, me livra de vitimismo. Me livra de ficar murmurando comigo mesmo, com os meus... Aí eu vou acrescentando. Aonde que você ora isso? Meu amigo, no avião, lá em cima, aqui embaixo, rodando, pedindo ao Senhor que Ele me liberte. Porque eu sou escravo de quê? Do pecado. Que pecado é este? Este pecado protocolar das nossas dependências. Precisamos ser livres das manipulações humanistas, das opiniões das passarelas. Sejam positivas, sejam negativas. Vocês estão me entendendo ou não? Eu estou falando grego? Não? A gente fala às vezes algumas metáforas, algumas figuras, mas não, por favor, eu estou entendendo, falando, eu preciso. Entendam isso. Eu não estou falando para ninguém, eu preciso. Agora eu acredito que tu precisas também. Que nós precisamos ser libertos de todas essas avaliações que nos escravizam, para que nós possamos viver com mais frugalidade. Se quiser ver a palavra no dicionário Aurélio, deixo para você ver. Frugal. Não é? Você pode comer uma comida que é mais requintada, ou uma comida mais frugal, mais caseira, mais simples, mais, né? Menos complicada. Você pode imaginar, periodicamente eu peço lá em casa para a Luísa, a moça que trabalha conosco, fazer um dos quitutes mais preferidos do meu apetite. Quero dizer para vocês. O que é? Farofa de ovo. Tomada com café. Comida com café. Não precisa coisa melhor. Luísa faz aí uma farofinha de ovo. Ovo com farinha. Tocinho, pode botar se tiver tocinho, um bacon.
bota um pouquinho ali para dar um sabor. Se tiver cheiro verde, pode botar um cheiro verdezinho. Mas aquilo ali, aquela farofa de ovo e um cafezinho para você comer, molhando farinha, porque farinha seca é terrível. Então você come aquilo ali, que delícia! Ontem mesmo ela fez. Minha esposa já fala lá, ó, faz uma farofinha aí, e ela já pergunta, quer o café, Glênio? Ah, traz aqui. Irmãos, eu estou querendo dizer isso assim, a coisa simples na vida, frugal, uma vida menos complicada, uma vida mais singela, mais alegre. Ah, alguém lhe deu pimenta, coma pimenta. Arde, arde. É horrível, às vezes é. O Tati não está aqui, não. Um dia lá em casa, a dona Antônia, lá da chácara, ela me deu uma pimenta, mas é dessas pimentas macha. Essa pimenta que... o nome da pimenta é Scott Bennett. Até o nome da bicha é importado. E veio a pimenta lá em casa, e o Tatinho foi almoçar lá em casa um dia, e ele disse, tem uma pimenta aqui fêmea? Eu digo, tem uma macha. A pimenta é forte. Ele disse, pimenta para mim, não tem problema. Eu digo, essa pimenta é forte. Aí ele... Esse cara não vai longe, não. Aí ele, crau, quando ele... Eu vi quando ele botou a mão no prato e disse, ela é macha mesmo. E teve que ir para o banheiro. É forte. Eu nunca vi pimenta igual àquela. Comeu a pimenta? Louve a Deus pela pimenta que você comeu. Foi pimenta que lhe deram, não foi rapadura, não? Foi pimenta. Coma a pimenta e bata palmas. Louvado seja o Senhor. E pode ser que mais tarde, no final vai ter uma sobremesa de morango com chocolate. Tenha um pouco de paciência, meu irmão. Uma comunidade em processo de cura não admite a permuta de afetos. O amor cristão é universal e sem discriminação. Não existe na casa do Pai nenhum filho singular ou de primeira classe. A reunião dos santos é a comunhão dos mendigos aceitos incondicionalmente pela graça, que vivem uns com os outros sem o imperativo da compensação. Mesmo que a reciprocidade seja uma condição essencial do amor cristão, ela nunca se manifesta como dever categórico ou troca de benefícios. Não existe capachismo nem agregados de favores no domicílio dos santos. Eu não sei receber favor. Eu não sei receber um presente. Eu sempre quero trocar. Estou começando a aprender. A gente, por educação, a gente deve ser grato e tudo. Mas eu estou falando aqui do perigo da escravatura. Eu recebo um jantar lá na casa do Tuca. Ele me convida, ele e a Renata, para ir jantar na casa dele. Aí eu já fico pensando, quando é que eu vou convidar o Tuca e a Renata para ir lá em casa comer um? Tem que haver essa reciprocidade, mas eu estou falando sobre a escravatura de ficar na dependência. Um cristão tem que jogar frescobol com outro cristão, mas não pode ficar dependente, dizendo o seguinte, se eu não fizer isto, eu fico devendo. Você está me entendendo que é uma questão de você ficar preso ao dever, à troca. O bem-estar caridoso da igreja se revela
na acolhida dos trôpegos e na aceitação irrestrita dos fracassados, com o mesmo consentimento com que ela foi aceita em Cristo. Veja bem Romanos 5:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu estou lendo um livro que o autor me chamou a atenção muito de perto. Deus não espera nada de mim. Deus faz tudo independentemente do que eu possa devolver a Ele. Jesus disse assim: quando você for fazer um jantar, convide quem? Quem foi que Ele mandou convidar? Os mendigos, os pobres, os aleijados, aqueles que não podem lhe dar o troco. Isso é o conceito da graça. Bota na casa. Aquele que não tem condições de fazer. Tinha uma senhora aqui na nossa igreja que me deixava sempre muito encabulado. Muito encabulado. Frequentemente ela comprava mortadela, pães, uma sardinha, uma latinha de sardinha, e ela chegava e me dava de presente. Frequentemente. Aquilo era uma lição extraordinária. Chamava-se Isabel. Dona Isabel, com os seus gestos de carinho. Não estava fazendo nada, ela estava demonstrando como é que é a graça. Fala nisso, faz tempo que eu não como uma mortadela, porque depois da morte dela eu não consegui mais comer uma mortadela. Vamos pegar umas mortadelas, porque a dela era muito gostosa. Ninguém até hoje foi aceito na igreja de Deus pelos seus méritos, nem permanece fiel pelas suas qualidades pessoais. Todos nós fomos aceitos exclusivamente pela graça e ficamos firmes só pela graça. Sendo assim, o cristão nunca tem falta do que precisa quando possui as insondáveis riquezas da graça de Deus em Cristo. Toda evolução espiritual é tão somente pela graça. Você e eu só vamos crescer pela graça de Deus. O estilo da igreja de Deus é parecido com o milagre do tanque de Betesda, a casa da misericórdia, sendo a congregação de todos os indigentes e indignos, mas aceitos irrestritamente pela suficiência de Cristo. Por isso, segundo Agostinho de Hipona, a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. 2 Coríntios capítulo 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aquele mendigo, aquele paralítico, aquele pobre homem que vivia há tantos anos na beira do tanque, esperando que alguém se lembrasse dele. Porque ele era paralítico, o cego ganhava dele, o surdo ganhava dele, os outros, o maneta ganhava, porque para paralítico ia até o tanque, o outro já chegou primeiro. O primeiro que chegava era curado e ele não ficava. E aí Jesus chega e faz uma pergunta, das perguntas mais descabíveis
Queres ser curado? O cara diz assim, o senhor não está vendo que eu estou há 30 e tantos anos aqui, sentado, esperando uma oportunidade, o senhor me pergunta se eu quero ser curado. Mas ninguém se importa por mim, olha lá, ninguém. Ninguém olha para mim, ninguém me visita, ninguém. E Jesus, então toma teu leito, pega a tua cama, fica de pé e anda. E agora? Agora tem que se desprender. É tanque de Betesda. O Senhor é por ti. Não são os outros, é o Senhor. O pior problema na história do povo de Deus sempre foi o pecado da elevação espiritual. No fundo do nosso ser, com frequência aparece um germe sutil de peculiaridade que acaba se inflamando em altiva demonstração de competência ou acata da importância pública. A grande maioria dos peregrinos sofre de um apetite exagerado por reconhecimento que termina gerando conflito e desencadeando um processo de divisão na convivência do povo de Deus. O pecado da singularidade é um dos mais difíceis de serem percebidos por nós. Além do que, a obra mais importante do diabo é levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos. Contudo, é apropriado considerar o que disse William Law sobre este assunto. Se o homem precisa gloriar-se de qualquer coisa como sua, deve fazê-lo em relação à sua miséria e ao seu pecado, pois nada mais do que isso é propriedade dele. Não há nada no espírito do homem que se oponha mais ao espírito de Deus do que essa atitude de excepcionalidade arrogante. Meu irmão, você só tem uma coisa, o seu pecado que é seu, e a sua miséria. E Jesus veio buscar. A insatisfação constante, a murmuração insistente e a crítica acirrada são características sintomáticas de uma escravatura capciosa e disfarçada que viaja sorrateiramente nas entranhas de uma alma enfatuada. Mas no mundo em que Cristo viveu plenamente satisfeito em fazer sempre a vontade do seu Pai, é uma vergonha para nós que confessamos a fé cristã vivermos descontentes e implicantes. O mau humor da alma é um sinal claro de uma vida prisioneira do egoísmo. Eu queria que você lembrasse dessas 3 palavras aqui. Insatisfação. Você está insatisfeito? Insatisfação. Constante. A murmuração insistente e a crítica acirrada são características sintomáticas de uma alma prisioneira. Quando eu me vejo assim, eu estou sabendo que tem prisão. Prisão na minha vida. A pessoa liberta de si mesmo é aquela que vive emancipada do pior tirano, já que a festa do contentamento começa quando nos vemos livres de nós mesmos. Vamos ler Romanos capítulo 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ó Deus, por misericórdia, nos liberta de nós mesmos. Eric Alexander disse com muita propriedade: o pecado não é apenas ofensa que necessita de perdão, mas uma poluição que necessita de purificação. Ora, se viver para mim mesmo é a base poluente do pecado, então preciso da radical operação da cruz, para que em Cristo possa viver, pela graça de Deus, inteiramente para o Senhor, como membro do seu corpo. É para o Senhor. Está fazendo isso aqui para quê?
Para o Senhor. O servo está servindo a quem? Ao patrão? Não, ao Senhor. Você está fazendo para quê? Para o Senhor. É para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. Alguém disse que a história da igreja tem mostrado muitas tolices, incoerências, irrelevâncias no meio do povo de Deus. Mas, disse ele com bom humor, eu amo minha mãe a despeito de suas fraquezas e rugas. Creio que o amor de Deus é a realidade espiritual mais adequada no universo para evidenciar o caráter de Deus e a vitória sobre a escravatura pacata no pecado protocolar. Nós lemos aqui dois textos, 1 João 4,18 e 1 Pedro 4,8. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.